Eu não consigo meditar. Minha cabeça é muito agitada, eu tenho um monte de pensamento. Esse negócio de meditação não é para mim, disse eu, Giane, 8 anos atrás. Semana passada, eu estava conversando com uma amiga e ela comentou: Como você é tão calma? Como você consegue se manter tranquila diante, por exemplo, de uma situação em que as crianças estão correndo, fazendo bagunça, em que precisa tomar alguma atitude, alguma intervenção? E eu respondi: meditação. Então é por isso. Mas eu não tenho tempo para meditar. E essa e todas essas objeções eu já tive também. E o vídeo de hoje é para falar com você sobre meditação. Por que fazemos meditação e como foi a minha trajetória para conseguir chegar em diferentes níveis, estágios ou diferenças do processo meditativo. Lembrando que eu estou Giane, eu sou professora de autoconhecimento, para você que já entendeu que nós não somos apenas esse corpo físico, apenas a matéria, que nós somos uma consciência por trás de tudo que está acontecendo aqui no planeta Terra. E que quanto mais nós nos aproximamos do nosso poder de sermos consciência divina, espiritual, mais a gente tem o poder, então, de manifestar a vida que a gente deseja, de se conectar com Deus e de estar cada vez mais alinhados em uma vida de leveza, de paz, de tranquilidade. Então vamos começar falando um pouquinho sobre meditação em si, um pouco sobre esse primeiro estágio, que é o estágio em que a gente tem uma mente muito agitada. Eu diria que a gente tem 2 estágios de meditação. O primeiro, que seria aprender a focar em apenas um pensamento por vez. E o segundo estágio, que seria o estágio de conseguir esvaziar a mente, de conseguir realmente ficar sem nenhum pensamento. Então vamos por partes. Vamos conversar sobre esse primeiro estágio, que é o estágio de você conseguir se focar em apenas um pensamento. Espera aí que apareceu um monte de coisa ali, né? Pronto. Gente, para você conseguir sair de uma mente hiperativa, que era o meu caso, tá? Que está extremamente agitada, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes num processo de insônia, em que você demora para dormir porque você está pensando demais, em que você também acorda no meio da noite com um monte de coisa acelerada. Esse processo de início de meditação, ele parece assustador, porque parece algo muito distante da nossa realidade. Mas, quando eu comecei, eu não conhecia muito bem os caminhos de meditação e eu fui direto no Rumi, não sei se vocês conhecem, que traz a perspectiva do esvaziar a mente, que é você aprender a não pensar em nada. E isso para mim foi um obstáculo, porque eu não conseguia não pensar em nada. E quanto mais eu tentava meditar e mais tentava não pensar, mais irritada eu ficava porque eu não conseguia fazer isso. E mais eu achava que essa história de meditação não funcionava. Foi então que eu descobri outras linhas de meditação, que são linhas de meditação que eu entendo que são um pouco mais para iniciantes mesmo, que elas vão te direcionar para conseguir fazer apenas um pensamento por vez. Então vamos ver um pouquinho o que a gente pode colocar aqui dentro desse foco em apenas um pensamento. Você vai buscar uma meditação que seja guiada, ou seja, você vai escutar a voz de uma outra pessoa falando para você alguma história, algum caminho que vai te guiar para algum lugar. Esse, para mim, foi o modo mais fácil de começar. Por quê? Porque através de eu ter que escutar apenas uma coisa, eu conseguia acalmar os outros pensamentos que estavam ao meu redor. É tipo
como quando você vai assistir um filme ou um seriado, que você fica tão imerso ali prestando atenção naquilo que você até se esquece do resto das coisas. É a mesma ideia. Então você vai buscar meditações guiadas e começar a aprender a pensar uma coisa por vez, sem milhares de pensamentos ao mesmo tempo. E aqui eu recomendo, que foi muito do caminho que eu fiz, você buscar o Theta Healing, tá? Inclusive aqui no meu canal você vai encontrar algumas meditações que eu gravei com a meditação que a gente fala que é a meditação de acesso ao sétimo plano. Eu vou deixar aqui para vocês nos cards uma playlist que tem um monte de meditações. Essa meditação para o sétimo plano é a meditação que Vaiana Stable canalizou, em que ela ensina você um caminho para se conectar com Deus. Dentro da filosofia do Theta Healing, existem planos da existência e digamos que Deus, ele está em todos os planos, mas existe um lugar onde a gente consegue com mais clareza acessar essa fonte. E para a gente conseguir fazer esse caminho de chegar até o sétimo plano, que seria onde está Deus, a gente vai fazendo então todo um caminho meditativo, seguindo uma historinha ali de uma bolinha, e que quando a gente chega nesse último lugar, que é o branco perolado, a gente se conecta então à onda cerebral teta e através dela nós estamos conectados na energia de Deus. Para mim, essa foi a forma de meditação que mais me trouxe contribuição. Tanto que eu fiquei ao longo de muitos, eu diria que de 6 anos mais ou menos, focada nessa meditação. E como ela é uma meditação que traz para você a possibilidade de conectar com as ondas cerebrais teta, então automaticamente você vai, ao longo do seu dia a dia, se transformar numa pessoa mais calma. Porque, bem, sendo muito rápido aqui para falar de ondas cerebrais, a gente tem aqui Deixa eu colocar aqui para vocês só um lembrete rápido, né? Então, a gente tem aqui as ondas cerebrais. Beta, que é a que a gente passa. A maior parte do tempo, a maior parte das pessoas está em beta. Quando você está ativo, falando, conversando, raciocinando, pensando, tendo que tomar decisão, usando então o seu sistema aí normal do dia a dia. Depois a gente tem as ondas cerebrais alfa. As ondas alfa, elas são quando você entra num estado meditativo. Por exemplo, você faz um yoga ou você escuta uma música relaxante, você diminui a frequência dessa onda que antes de beta é agitada, é corrida e vai para alfa. Depois a gente tem as ondas teta, que são as ondas daquele estado de quase sono, quando a gente está quase dormindo, em que a vibração delas é ainda mais lenta. E depois a gente tem delta, que são as ondas de quando a gente está em sono profundo, que aí é mais lento ainda. Existe uma outra gama de ondas aqui, que seria, vou jogar ela aqui para cima, porque ela é mais agitada, digamos assim, do que beta, que é gama, que é quando a gente está nos estados de emergência, mas que não serve para o nosso propósito aqui. Gama você vai utilizar quando você quer utilizar o teu cérebro com a potência máxima dele. Então, acho que tem aquele filme, é Corra Lola Corra? Não me lembro agora. Tem um filme que a menina faz uso de uma droga e ela usa a potência completa do cérebro dela. É muito interessante. Vai utilizar essa potencialidade da gama. Mas basicamente, no dia a dia você está em beta, depois você começa a fazer yoga, meditação, começa a fazer algum relaxamento, vai numa massagem, você consegue acessar alfa. Teta, você acessa conforme você vai treinando o seu cérebro a ficar cada vez mais desacelerado. Ou nos momentos em que você está quase pegando no sono ou quando você está despertando. E delta é a onda cerebral do sono profundo que faz a nossa regeneração celular, ok?
Quando você faz a meditação de Theta Healing, de encontro ao sétimo plano, de conexão com o Criador, você vai encontrar diferentes formas disso estar escrito em vídeos do YouTube. De diferentes pessoas também, né? Você pode ir escutando uma ou outra até achar que você ressoa mais, né? Conforme você vai fazendo essa meditação, mais você vai conseguindo ancorar a frequência teta durante o seu dia. Ou seja, você não precisa estar em sono, dormindo, para poder estar em teta. Isso quer dizer que durante a sua rotina, durante o seu dia, você não vai ter mais aquela agitação mental que você tinha antes. Então, essa é a minha primeira dica. Busque as meditações guiadas, ponto. Busque meditação guiada de Theta Healing, se fizer sentido para você. Porque nessa meditação você vai acessar as ondas Theta e vai conseguir ter um relaxamento muito maior. E aí é um processo gradual. Então, conforme você vai fazendo as meditações, mais rápido você vai conseguindo e desacelerando as ondas cerebrais tuas. Então, vamos dizer, por exemplo, né? Quando eu comecei, eu escutava uma meditação guiada de 15 minutos para conseguir, lá no último minuto, ter foco e atenção. Os primeiros 10 minutos, eu começava a escutar a meditação, aí eu pensava que eu tinha que ali fazer um negócio, que não sei o que lá. Aí eu voltava, não, eu tenho que escutar a meditação. Eu voltava no meio da meditação, parava, ai, não, mas deixa eu fazer não sei o que lá. E começava o tempo todo ficar com os pensamentos dispersos. Depois, isso foi de 15 minutos para 10 minutos, para 5 minutos, né? E aí, quando eu fui fazer o curso de instrutora de Theta Healing lá em Montana, a gente aprendeu a fazer essa meditação em 30 segundos. Então, mas foi tudo um processo. Foi um ano praticando essa meditação a chegar de 15 minutos para entrar em onda teta até 30 segundos. E depois isso se tornou praticamente minha rotina. Até recentemente eu fiz um eletroencefalograma e ali apareceu eu durante o dia com a onda cerebral teta mais perto entre teta e alfa ali. Enfim, isso tudo é medido por hertz, mas não é o caso aqui. Mas é só para vocês entenderem que quanto mais vocês começarem a praticar meditações que fazem a sua onda cerebral desacelerar, vir para alfa ou teta, mais vocês conseguem também diminuir o excesso de pensamentos. Uma outra forma que pode ajudar você nesse processo é você escutar frequências binaurais que induzem o seu cérebro a colocar essa programação do alfa ou do teta, tá? Isso daí você pode achar em qualquer playlist de qualquer, enfim, tocador aí de música, de qualquer YouTube também, você vai encontrar frequências binaurais que são específicas para alinhar o seu cérebro na onda cerebral que você deseja, tá? A onda teta é a onda que já foi estudada como a onda cerebral em que a gente consegue manifestar, co-criar a realidade que a gente deseja. Então, se eu estou pensando coisas ruins quando o meu cérebro está nessa onda, tudo aquilo que eu estou pensando, existe uma chance muito maior de ser manifestada na nossa realidade, de se tornar real. Então, quando você está naquele processo de quase dormindo e no processo de estar acordando, é a hora de você pensar as coisas boas, nunca pensar coisas ruins. Enfim, mas vamos voltar aqui para o nosso processo, então, do que é a meditação, ok? Então, eu recomendo que para que você aprenda a focar em apenas um pensamento e principalmente no processo de despertar da consciência, que é você começar a se tornar consciente de você não ser a sua mente, de você não ser o seu corpo, de você não ser as suas emoções, de você ser uma consciência espiritual que está regendo toda a vida na matéria, comece aprendendo a focar em apenas um pensamento. E aí, ao longo do dia, você vai praticar meditação também
não necessariamente sentado por 15 minutos escutando uma meditação guiada, mas no processo de observar a sua consciência, tá? Então, a meditação, ela tem que ser um processo de rotina, né? De observar os seus pensamentos. Porque meditar não é necessariamente você só ficar ali sentado em flor de lótus, em posição de Buda, esperando que você observe o que está acontecendo. Você tem que trazer isso para sua experiência prática, senão para que você está fazendo tanta meditação, tá? Se você não é para trazer para a tua vida real. Então, se você ainda está nesse estágio que está ainda muito agitado, com excesso de pensamentos, você vai buscar meditações guiadas que te façam sentido. Eu recomendo você buscar as do Theta Healing, porque elas já trazem aquela questão da onda cerebral que eu te expliquei. E além de você fazer o processo de meditação guiada, deixa eu jogar isso para cá. Além de você fazer o processo de meditação guiada, que vai ser 15 minutos do seu dia, quem não tem 15 minutos do dia, levanta a mão, gente. Você pode usar aí na hora que você acorda ou antes de dormir, em vez de você ficar ali nas redes sociais, você põe a bendita meditação e fica escutando, tá? Além de fazer esse processo de meditação guiada, você vai fazer o processo de começar a observar os seus pensamentos. Assim, você vai se conectando com o que a gente chama do processo de consciência, né? De eu ser consciente de que existe uma consciência espiritual que está ali regendo o meu dia a dia. Bom, ainda em foco em apenas um pensamento, a gente tem outras formas de meditação, além do Theta Healing que eu trouxe para vocês, como, por exemplo, as meditações que são de recitar mantras. Aí não precisa ser meditação guiada, na verdade, né? Ela vai ser um outro tipo de meditação. A meditação de recitar mantras, ela é uma meditação em que você vai escolher um mantra. Vou dar um exemplo bem tradicional. Rezar o terço. Quem aqui veio da Igreja Católica conhece muito bem esse processo da gente rezar terço, né? Quando a pessoa fica rezando um terço, ou seja, repetindo um mantra de forma constante, ela também entra nas ondas cerebrais teta e ela também entra num processo meditativo. Existe um mantra Gopala Govinda, que é o mantra que te conecta também, conecta com a energia de Deus, né? É um mantra indiano. Se você já viu os terços de 108 contas, né? Que não é um terço, é um japamala. Ele serve para esse tipo de meditação, que é você escolher uma frase e você ficar repetindo ela 108 vezes. Então, ao invés de você rezar um terço, você reza um japamala, recitando um mantra 108 vezes, como por exemplo o Gopala Govinda. Tem muito conhecido também os mantras de Axis, consciousness. O pessoal de Axis tem muitos mantras que eles sugerem você ficar repetindo durante o dia, não necessariamente com um japamala, mas você repetir, por exemplo, universo, como pode melhorar? Ou a famosa frase deles, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E você fica repetindo essa frase o tempo todo, ou seja, você programa o piloto automático da tua mente para, ao invés de ficar pensando desordenadamente 1 milhão de coisas diferentes, você pensar uma coisa só. E essa uma coisa só é um mantra que você escolhe, tá? Esse mantra, ele pode tanto ser utilizado num momento em que você vai fazer uma pausa dos seus 15 minutos ali de meditação, de oração, de respiração com consciência, para se conectar e fazer o mantra repetindo, como pode ser de novo um processo de trazer para a tua rotina. Então você está ali lavando louça, você está ali repetindo.
tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, ao invés de você ficar ressentindo, remoendo, se vitimizando, reclamando, julgando, pensando um monte de coisa ruim, você direciona, você organiza a tua mente para pensar um mantra desses, né? E isso vai te ensinando a ser um observador dos seus pensamentos. Porque você vai ver que às vezes você tá ali lavando louça e tá falando, tá, agora eu vou ficar repetindo sem parar. Gopalá, Govindá, Gopalá, Govindá, Gopalá, Govindá. De repente, quando você vê, isso virou automático, você está falando Gopalá, Govindá e ao mesmo tempo você está pensando que você tem que comprar a mochila da escola do teu filho, que você tem que fazer a lista de compras do mercado e nananã. Aí você vê a capacidade que seu cérebro tem de organizar multitarefas. E aí você tem que ficar, opa, eu estou pensando em outras coisas, deixa eu voltar só para o Gopalá, Govindá. E conforme você vai fazendo esses movimentos, é que você vai se tornando um observador dos seus pensamentos e vai se tornando cada vez mais consciente da tua consciência, ok? Então você tem dentro das linhas de meditação muitas linhas diferentes. Aqui eu estou trazendo as linhas de meditação, digamos que mais até ocidentalizadas, né, que foram adaptadas para a gente, para conseguir então pensar uma coisa só. Ok, então digamos que você passou por esse processo em que você aprendeu a dedicar 15 minutos do seu dia para fazer uma meditação guiada ou um mantra em uma forma de oração, em que você respira profundamente, você escuta essa meditação, ou você faz esse mantra, e você está ali em presença, ancorando essa energia da onda cerebral teta, em que você vai se conectando com Deus e fazendo inclusive as suas intenções. Além disso, você também inclui ou incluiu já ao longo da sua rotina diária, tá no trânsito, começa a falar Gopalá, Govindá, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória e qualquer outro mantra que você escolher, tem um monte. Ou tá ali, né, lavando a louça, enfim, você começa a colocar isso nas suas atividades diárias. E você começa a observar seus pensamentos. E a partir daí, você começa a compreender mais o que você está pensando. Quando você começa a compreender mais e perceber e observar mais o que você está pensando, você deixa de ser uma mente comandando a tua vida. E você passa a permitir que a consciência espiritual, a tua alma, o teu ser, teu eu superior, o nome que você quiser chamar, esteja regendo a tua vida. E aí você começa a ter um pouco mais de maturidade para começar a, além de observar os pensamentos, você começar a observar as suas emoções. E aqui entra o trabalho que eu fiz, baseado no conteúdo do psiquiatra David Hawkins, que para mim é a maior referência que existe nisso, para conseguir então conhecer melhor o que você sente, como você está sentindo e deixar de ser uma pessoa que reage às situações da vida para se tornar alguém que consegue observar o que pensa, observar o que sente e ter o domínio das suas emoções. E essa observação das emoções, ela acontece através também da observação do seu corpo físico, porque as emoções elas estão somatizadas no teu corpo físico, ou elas acontecem, a sensação ou a percepção que a gente tem é de que elas acontecem no seu corpo físico, né? A tristeza você sente no peito, a angústia você sente no peito, a mágoa você sente no coração, a raiva você sente como uma corrente elétrica vindo pelo corpo inteiro, né? Trazendo aquela energia de movimento. A alegria você também sente no corpo inteiro, mas sente muita sensação do sorriso acontecendo. Então,
esse processo de observar as emoções, de observar elas acontecendo no corpo, ele é um processo também de aquisição de maior consciência da sua vida, de quem você é. E é um processo meditativo. Então, você pode praticar a meditação do que a gente chama do deixar ir do Dr. David Hawkins, em que você simplesmente para e fica observando o teu corpo. Como o meu corpo está hoje? O que eu estou sentindo? E o que eu estou pensando? E quando eu sinto o que eu estou sentindo, quais pensamentos vêm? E é nesse processo de observação que você descobre as crenças limitantes, aquilo que você está acreditando que está limitando ou prejudicando a tua realidade para ela não ser da forma como você gostaria. Esse processo de observação das emoções, existe um curso que eu fiz que se chama Esvaziar para Receber, em que eu ensino todo esse processo de observar as emoções e de sair dos níveis de consciência, de força, que Dr. David Hawkins chama, né? Que é da tristeza, apatia, vergonha, culpa, deixar de viver a maior parte do seu dia sentindo medo, raiva, desejo, orgulho, vaidade, e migrando para outros níveis, que são os níveis da coragem, neutralidade, aceitação, para que você possa ser alguém que vai conseguir viver com mais poder pessoal e atrair coisas boas para sua vida ao invés de coisas ruins. Se você se interessou, também vou deixar aqui uma playlist em que eu tenho algumas aulas disponibilizadas gratuitamente. Tem algumas que eu não pude disponibilizar, porque tem direitos autorais ali de umas imagens que eu usei. As aulas em que eu explico cada uma das emoções eu não pude disponibilizar, mas você pode adquirir e vir fazer parte. Não só fazer o curso sozinha, mas também vir fazer parte de um grupo de alunos, onde a gente está ali sempre em constante ajuda e apoio mútuo nesse processo de aprender a observar as emoções e liberar aquilo que tiver somatizado no seu corpo, ok? Mas esse é assunto para um outro vídeo. E aí, quanto mais você se torna consciente dos seus pensamentos, e aqui você pode também trazer as suas crenças, né? Aquilo que você acredita em nível subconsciente. Quanto mais você consegue ter essa consciência dos seus pensamentos, das suas emoções, daquilo que estava acontecendo em piloto automático, mais você consegue, então, melhorar ou aprofundar o seu processo meditativo de observador e pode chegar nesse lugar de esvaziar a mente, né? Aí eu recomendo você buscar a Vedanta, né? Aqui a gente tem, por exemplo, Mindfulness, que está bastante famoso, estão falando bastante, que é uma técnica de meditação. Eu gosto de você, o próprio David Hawkins traz para vocês essa metodologia através do livro Deixar Ir. Mas também de outros livros dele. E aqui tem o Rumi, que é o mais famoso, que traz, então, essa possibilidade de você meditar, ou seja, ficar no vazio sem pensar nada. E também tem, se você fala inglês, o Hubert Spira, não sei como fala, ele tem vários vídeos no YouTube de meditações guiadas dele, para que você aprenda a se conectar com esse processo de esvaziar a mente realmente, assim, né? Nesse sentido de nesse sentido de você conseguir ficar com a mente vazia. E olha que contribuição quando você consegue, então, sair desses lugares aqui
onde você estava precisando de ajuda ou precisando de um apoio de uma meditação guiada, de um mantra para conseguir chegar nesses outros lugares, né? E aí, para que te serve então fazer todos esses processos de aprender meditação e colocar isso na sua rotina? Serve para a gente chegar no que a gente chama do caminho de iluminação. Quando você se conecta ali com essas meditações de esvaziar a mente, né? Muito que Rumi traz, que o Hubert Spira traz, que Vedanta traz, você sai muito do lugar de você estar separado de Deus, ou de Deus ser algo externo a você. Você sai de uma separação entre você com você mesmo, ou você com as outras pessoas, ou você e Deus, e você começa a compreender não só em nível intelectual, de conhecimento, de informação, que já tem muita coisa aí, né, disponível, mas no nível experiencial, na prática, você começa a sentir a sensação da totalidade, de tudo ser um, e de que Deus não é separado, de que Deus não está fora, de que Deus está dentro, de que Deus é parte da gente, a gente faz parte de Deus e tudo é Deus. E é nesse nível de consciência que a gente consegue, então, ser muito menos vítima do que acontece na nossa vida e muito mais empoderado do nosso poder de criação da realidade que a gente vive. Que é basicamente o que todas as pessoas buscam, ou pelo menos a maioria das pessoas com quem eu convivo buscam. Que é sair de uma vida em que você está ali no piloto automático, em que não tem sentido a tua existência, simplesmente acordar, trabalhar, ganhar um dinheiro para comprar bens materiais, para satisfazer os prazeres de curto prazo, mas sim ter um sentido maior. É ali que você consegue fugir da dor, trazer prazer, mas não prazeres de curto prazo. O prazer de realmente desfrutar da experiência aqui na Terra como algo digno, como algo feliz, como uma experiência que é prazerosa. Seria essa a palavra mesmo, né? Mas prazerosa no sentido de usufruir, de viver em alegria, da paz, do êxtase, do amor, de sentir esse bom humor, essa sensação de segurança, de amparo, de estar sempre conectado com algo maior que está ali resolvendo tudo, né? De deixar de ter tanto controle, de querer que o ego esteja ali no comando e deixar que as coisas fluam. É nesse lugar que a gente entra no equilíbrio das polaridades feminina e masculina. Então consegue muito mais entender quando eu tenho que agir e quando que eu tenho que parar para nutrir, para olhar para dentro, quando que eu vou para fora e quando que eu volto para dentro. E a dança da vida se torna muito mais fluida, ela se torna muito mais equilibrada e harmônica. E aí, aquele pensamento lá do começo, do eu não consigo meditar porque eu tenho muito pensamento, e eu não consigo porque eu não tenho tempo, e você ser vítima das circunstâncias ao seu redor, de você dizer que nada dá certo com você, de que você não é capaz, isso tudo vai se dissipando. E você se torna, então, criador da sua realidade, consciente da sua consciência, observador de tudo que acontece, cada vez menos identificado com o ego, cada vez mais calmo, mais tranquilo, mais regulado emocionalmente, com maior controle dos pensamentos e sabendo direcionar a sua vida, escolhendo as realidades disponíveis, dentre as realidades que existem, qual é aquela que você quer, qual faz mais sentido para você, o que vai te trazer mais leveza. As escolhas se tornam muito maiores. E
Para quem gosta ou gostou e quer continuar seguindo esses caminhos, fica à vontade para me contatar. Você pode entrar em contato comigo nos formulários que eu deixei aqui embaixo. Eu tenho uma jornada que eu fiz que foi de aprender primeiro esse foco em apenas um pensamento, que foi como eu comecei os estudos da espiritualidade. E aí eu tenho um mini curso de espiritualidade e autoconhecimento nível básico aqui para quem está começando, que está disponível no valor simbólico de R$ 5. Depois eu fui, utilizando a sabedoria desse primeiro mini curso, eu fui para um segundo momento que foi aprender a observar as emoções. E aí fiz então esse curso Esvaziar para Receber. E agora eu estou nesse outro processo de aprendizado de me conectar muito mais com o vazio de pensamentos e muito mais com o poder de cocriação da realidade. E daqui também vão sair alguns cursos, mas por enquanto eu só trabalho de forma individual, com atendimentos ou mentorias. E é um prazer poder, de alguma forma, contribuir para que a sua jornada possa ser leve, possa ser prazerosa e você possa encontrar alegria em estar aqui nessa existência. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.